Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Hoje eu vou atender a um pedido de tema e vou tratar um pouquinho para vocês sobre as linhas de base ou baselines do projeto. Ou seja, o que é gravar ou gerar uma linha de base do projeto? A linha de base é quando você acaba de fazer o planejamento daquele seu projeto, é como se você pegasse uma máquina fotográfica e batesse uma foto do que você queria para aquele projeto. E uma das coisas que mais me preocupa quando a gente fala de bater essa foto é que não é uma foto, é uma série de fotos que vão mostrar detalhes daquele projeto. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o MS Project grava a linha de base. Aí você fala, então se eu gravei a linha de base lá do Project, eu fiz a linha de base do projeto? A resposta é não. A linha de base do Project é uma foto de como você pensa que os prazos vão se comportar. De como você pensa que os custos vão se comportar, por exemplo, se você tiver os custos. De como você pensa que o escopo vai ser dentro ali da linha de descrição ou da estrutura da EAP que você montou. Agora, a linha de base, na verdade, devia ser chamada linhas de base, né? Porque na verdade não é uma só. Ela pega um retrato do contexto. Então, exemplo, eu preciso ter uma linha de base de riscos. Ou seja, quais são os riscos que eu na fase de planejamento acho que eu vou ter? Por quê? Porque isso vai mostrar na execução se eu fiz um planejamento com competência ou não. Qual é a minha linha de base de comunicação? Por quê? Porque toda essa foto, ou seja, como é que eu sei se eu envelheci, engordei, se meu cabelo caiu ou não? Uma das melhores referências é olhar uma foto do passado. Vocês já notaram que a gente não vê que nós estamos envelhecendo? Agora, a partir do momento que a gente fica um tempão sem ver outra pessoa, a gente nota essa diferença? Por que a gente nota essa diferença? Exatamente porque a gente tinha uma linha de base, que foi aquela última vez que a gente viu. Agora, a partir do momento que você se olha no espelho todos os dias, você está reconstruindo a sua linha de base todos os dias, por isso que você não vê, porque as alterações se dão de modo muito pontual. Então, por exemplo, se você não grava uma linha de base, fica muito difícil você saber como é que era o seu projeto no início, porque ele vai se modificando. O projeto ele não se modifica como um turbilhão, ele vai se modificando ponto a ponto, pedaço a pedaço, parte a parte. Ou seja, essas múltiplas linhas de base vão ser a referência, ou seja, era isso que eu esperava desse projeto. E, ao mesmo tempo, você tendo essa referência, você consegue tomar ações corretivas no intuito de voltar o seu projeto no trilho. Ou seja, não é simplesmente ter uma referência assim, estou atrasado ou não estou. Você tem que ter uma referência seguinte, qual era a motivação das pessoas no início do projeto? Como que você faz essa linha de base? Por exemplo, fazendo uma pesquisa antes do projeto começar. Você pode ter uma referência em uma linha de base de comunicação. Como é que eu previa me comunicar? E aí lá na frente você vai falar, eu estou me comunicando quando eu me previa? Baseado naquele padrão? Se eu não tiver padrão, eu não tenho controle. Eu não tenho controle, não tenho referência. É igual dizer se a pessoa é rica ou é pobre. Para dizer se a pessoa é rica ou é pobre, tudo depende de com quem você está comparando. Tudo depende da sua linha de base. Ou seja, eu, Ricardo, posso ser milionário se eu me comparar com a pessoa que vive lá na África. Eu posso não ser ninguém se eu me comparar com o Bill Gates. Perceberam? Tudo depende da referência. E uma das etapas mais críticas do planejamento é setar, é definir qual é a referência que eu estou falando. Olha, então a referência para mim de riqueza é essa. Aí eu consigo me comparar. Agora, se a minha referência muda todo dia, eu nunca consigo saber se eu estou indo bem ou mal. Já viram pesquisa, né? Pesquisa é o negócio mais interessante do mundo, porque tudo depende da referência que você tomar. O Brasil pode estar ótimo, o Brasil pode estar péssimo. Tudo depende com quem nós estamos comparando. Então, projeto sem linha de base não é controlado. O projeto só é controlado porque ele tem uma linha de base clara. E a linha de base é muito mais do que entrar no menu ferramentas, controle e salvar a linha de base lá no Project. É muito mais do que isso. Isso aí é um pedacinho. A linha de base é um retrato completo. Ou seja, não vou falar retrato, é um álbum de retratos completo daquilo que vai ser seu projeto. Com essa referência, a sua chance de entender os desvios, de propor ações corretivas, aumenta enormemente. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês essa semana. É uma ótima linha de base para vocês, com poucas variações e com ótimos objetivos. E até semana que vem com mais um 5 Minutes PM Podcast. Até lá.